Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Começando mais uma live. Na verdade, vamos começar uma série de lives que é para abrir a nossa comunidade, o próximo nível. Quem estava ontem comigo no TikTok ouviu que eu estava falando sobre o próximo nível. Se você estava comigo, por favor, eu quero que você comente e diga assim: eu ouvi. Eu ouvi. Vamos fazer uma série de lives por 10 dias. E se possível a gente continua, mas por enquanto, 10 dias de live. E por que vamos fazer essas lives? Porque primeiro vamos abrir a nossa comunidade e segundo, a gente vai primeiro vamos abrir a nossa comunidade e depois vamos começar a dar aulas aos nossos alunos, aos nossos integrantes da comunidade. E nesses primeiros 10 dias vamos falar sobre os motivos que fazem você não alcançar o próximo nível. Isso mesmo, vamos falar dos bloqueios que te impedem de chegar ao próximo nível. E eu quero muito que, se você estiver aqui me assistindo, você que está no YouTube, você que está no TikTok, por favor, comente de onde você está me assistindo, tá? Comente, escreva aqui embaixo o seu nome, o seu local e também o que você está fazendo nesse exato momento. Por que isso é interessante para mim? Porque eu quero te mandar um abraço, tá? Quando eu olhar para você, eu estou olhando para o YouTube. Quando eu olhar para ti, eu estou olhando para o TikTok, tá bom? Por que eu preciso que você comente aonde você está ou o que você está fazendo? Que assim eu vou interagir melhor com você, tá bom? Vamos falar hoje sobre os medos ou sobre o medo, que é o primeiro bloqueio que está te impedindo de chegar ao próximo nível. HD, eu sou uma pessoa que tem muito medo. Acho que qualquer coisa pode acontecer ao longo da minha jornada. Bom, acredite, não é só você que tem medo disso. Somos muitos que sentimos medo, mas o ponto é: até que ponto você vai permitir que o medo te segue? Até que ponto você vai permitir que o medo tome conta daquilo que você deve fazer e, consequentemente, sugue o seu resultado? Como eu disse, o tema de hoje é O Fantasma do Medo. É uma série dos 10 bloqueios que seguram você de chegar ao próximo nível. Você já foi oprimido de chegar ao próximo nível? Você já queria chegar num lugar onde, por causa do medo, você não foi? Você já queria ir a um lugar onde, por causa do medo, você não foi? Então quero que você deixe aqui nos comentários, que eu quero ler os seus comentários, beleza? Já sai comentando aí, diz: olha, eu infelizmente fui segurado pelo medo quando eu queria fazer isso ou aquilo. Eu queria chegar no ponto B e acabei continuando no ponto A porque, bom, achei que tudo ia dar errado, achei que as pessoas iam me criticar, achei que o mundo ia me julgar em função da decisão que eu tomei. Por isso eu decidi não sair do lugar. Você já passou por isso? Por favor, comente aqui que eu quero saber. Bom, eu vou começar com uma história. E quem me acompanha há algum tempo sabe que eu sou fã da Bíblia. E essa história está na Bíblia. Quem já leu, pelo menos ou já ouviu, conhece a parábola dos talentos. O mestre começou a contar que havia um homem rico que estava se afastando da própria terra.
E então ele chamou 3 dos seus servos e saiu distribuindo talentos. Quem já conhece essa história ou quem já ouviu essa parábola? Quero muito que você deixe aqui nos comentários para saber se eu não estou sozinho nessa. Então esse homem saiu distribuindo talentos, que muitas vezes é interpretado como dinheiro, como ouro. E ao primeiro homem ele deu 5 talentos. Ao segundo servo ele deu 2 talentos. E ao terceiro deu 1 talento. E então esse homem foi embora, esse homem rico foi embora. Quando ele voltou, o primeiro servo apresentou 10 talentos. Chegou até ele e disse: meu senhor, eis que o senhor me deu 5 talentos. E eu trabalhei, e então aqui estão mais 5. Ou seja, o cara multiplicou aquilo que ele tinha de talentos. O cara era fera, era trabalhador, era dedicado. Era um cara que não tinha talvez o medo que você tem. E continue comigo que você vai aprender, né? Você vai descobrir como eliminar, ou melhor, como canalizar esse medo. Então, o senhor desse servo disse: servo bom, justo e fiel, entra no gozo do seu senhor. E então chegou o segundo servo e disse: meu senhor, o senhor me deu 2 talentos. E eu trabalhei e multipliquei, então aqui estão 4 talentos. E do mesmo modo, o senhor disse: servo bom, justo e fiel, entra no gozo do seu senhor. Porém, faltava um servo. O que é que aconteceu com esse servo? Você sabe? Você consegue me dizer o que é que aconteceu com esse servo? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber o que é que aconteceu com esse servo. Enquanto isso, permita-me lhe explicar o que é a comunidade Próximo Nível. É uma comunidade que você vai ter acesso a partir de hoje, onde vamos falar sobre produtividade, desenvolvimento pessoal, relacionamento e grana. Grana é bom, não é verdade? Vamos falar também sobre inteligência emocional, que é algo que muitos de nós pecamos. Quando é a hora de agir, a gente fica meio que dominado pelas nossas emoções e a gente faz besteira, faz merda, faz cagada. Então, dentro dessa comunidade, você vai ter aulas todos os dias, não necessariamente lives, mas você vai ter aulas todos os dias, você vai ter indicações de livros, você vai ter indicações de filmes, você vai ter aconselhamento, tanto minha quanto dos participantes, e você vai ter a chance de alcançar esse seu próximo nível se você ainda não tem, se você não tem perspectiva sobre o que você quer ter ou o que você quer se tornar daqui a pouco. Dentro dessa comunidade você vai ter acesso, vai ter a possibilidade de fazer seus planos a curto, a médio e a longo prazo. Então, se eu fosse você, assistiria essa aula até o final, para que lá eu te fale sobre como acessar essa comunidade. Tá, mas essa aula vai demorar muito? Não, meu caro, não vai demorar. Ela só vai demorar 45 minutos e eu vou reservar 15 minutos para suas perguntas, tá bom? Se não houver perguntas, eu termino mais cedo, mas é 45 minutos. Por isso, eu vou separar esta primeira série em 10 aulas, 10 dias, porque não dá para falar todos os bloqueios dentro dessa única aula, porque senão ela vai ficar muito longa e você vai ficar cansado, você tem coisas para fazer. E eu não quero cansar você. Então vamos ficar apenas em 45 minutos. Vamos falar um bloqueio a cada dia, beleza? Um bloqueio a cada dia. Bom, o que é que aconteceu com o terceiro servo? O terceiro servo chegou e disse ao seu senhor: meu senhor, eis que o senhor me deu um talento. Porém, eu fiquei com medo. E então eu o enterrei
E assim que o meu senhor apareceu, eu estou devolvendo a ti. Bom, o senhor com certeza ficou pé da vida e disse para ele: servo mau, injusto e fiel. Por que você não deu aos banqueiros para que multiplicassem, para que colhessem juros? É lógico, eu estou adaptando o texto à minha fala, tá bom? Então perceba que o medo fez com que duas das pessoas, ou duas das três pessoas que receberam talentos, chegassem a um nível que o outro não chegou. E o outro, o terceiro servo, não chegou simplesmente porque ele estava com medo. Então, eu quero que você comente aqui agora quais são os seus medos. Aonde você acha que hoje você estaria e você não está, porque você teve medo de tomar a decisão no momento exato, no momento oportuno. E qual de lição você tirou dessa besteira que você fez? Você ainda continua aprisionado pelo medo hoje ou não? A próxima história que eu quero te contar é sobre um cara chamado Jacó. Não sei se você já ouviu falar dele também. Eu quero que você comente aqui se você gosta do Jacó, se você já ouviu falar do ou sobre Jacó. Jacó era um cara que era neto de Abraão, filho de Isaac, segundo filho de Isaac. Porém, quando os dois estavam no ventre da sua mãe, brigavam entre si. E até no momento do parto, um queria sair primeiro que o outro. Opa! Um queria sair primeiro que o outro. Acho que a live no YouTube acabou caindo. Um queria sair primeiro que o outro, algo que fez com que a parteira precisasse amarrar uma corda, um pano, um lenço para definir quem exatamente nasceu primeiro, ou quem seria o primogênito. Então Esaú saiu e Jacó ficou no segundo lugar. Porém, pelo que parece, é que Jacó não ficou muito feliz de ser o segundo filho. Então, ao longo da sua vida, lutava para que tomasse o lugar do primogênito. E eis que apareceu uma oportunidade que o irmão voltou com muita fome, enquanto Jacó estava fazendo um guisado gostoso. E o irmão mais velho pediu a ele que lhe desse um pouco desse guisado. Jacó disse: não, eu não vou dar para você, a menos que você me dê a primogenitura. Bom, para Esaú parece que aquilo não era muito interessante, não era um uau, eu sou o primogênito e tal. Para ele não era tão importante assim. Então o que Esaú fez? Deu para ele a primogenitura e em troca desse guisado. Em troca desse guisado. Porém, quando Esaú acabou de comer, parece que não ficou muito feliz pela troca. Agora, por que eu estou colocando Jacó na situação, né, de medo? Né, nessa live sobre bloqueios do medo. Porque não foi a primeira vez que Jacó se comportou como um medroso. Qual é o medo? O que ele teve de medo nisso? Bom, quando Jacó toma a primogenitura, ou melhor, toma não, quando troca a primogenitura, ele deveria chegar no seu pai e dizer assim: ó pai, o Esaú já não é mais o primogênito porque nós fizemos um acordo. Então o pai comunicaria aos anciões que lhe dariam essa primogenitura. Porém, como ele era medroso de peitar o pai e o irmão, ele levou a mãe a enganar o próprio marido em troca da primogenitura, quando ele já era primogênito por causa do acordo que fez com o irmão. Porém, não foi apenas isso.
ele poderia muito bem ter dito assim à mãe: oh mãe, o Esaú já me deu a primogenitura, eu não preciso enganar o pai para ter algo que já é meu. Ele não conseguiu fazer isso. Então, quando ele foi abençoado no lugar do irmão, por meio de uma enganação em conluio com a sua mãe, ele teve que fugir porque o irmão ficou pé da vida. Isso porque o Jacó não conseguiu peitar o irmão em função daquilo que ele já havia dado a ele. Além disso, ele fugiu e foi para a terra de onde sua mãe havia saído, na terra do seu tio Labão. Esse cara Labão era um enganador sem escrúpulo. Era um enganador sem escrúpulo. Por quê? Porque Labão era aquele cara que dava uma palavra e depois dizia que não deu e trocava essa palavra. E sucedeu que, muitas vezes que ele fazia um acordo com Jacó sobre ovelhas ou coisa parecida, ele enganava Jacó. E Jacó não tinha coragem de peitar o tio. Por quê? Porque na mente dele, bom, é melhor deixar quieto. Era o cara que deixava quieto tudo, mesmo quando tinha razão. Tudo por quê? Medroso, é lógico. Chegou um momento em que Jacó, trabalhando com o tio, acabou gostando da segunda filha do tio. No caso, a prima dele. Se você conhece o nome, comente aqui. Esse cara, no dia do casamento, bebeu tanto que o tio trocou a filha. Deu a filha mais velha e em troca da segunda filha. Em resposta ao questionamento, o tio disse: na minha casa, primeiro casamos a mais velha e depois a seguinte. Jacó teve que trabalhar mais 7 anos para ter a mulher que ele queria. Por quê? Porque o cara era medroso, não conseguiu peitar o tio. Ou então ele poderia pegar a mulher, que era dele por direito, e sair andando daí. Mas, como eu te disse, é um medroso patológico. E ele continuou trabalhando e trabalhou mais 7 anos para que ele conseguisse juntar grana para manter as 2 esposas, incluindo aquele que ele não escolheu, porque tinha medo, mais uma vez. E quando ele decidiu ir embora, o tio não gostou muito da decisão, né, desse cara querer ir embora. Caramba, eu acho que a live no YouTube deve ter caído. Deve ter caído. Ai. Só um minuto, pessoal. Vê aqui a live no YouTube. Que eu não sei o que aconteceu aqui. Não sei o que aconteceu aqui. A live no YouTube caiu, então vamos ficar só com TikTok mesmo. Então, como eu dizia, né, para você que está aqui me assistindo, na hora de ir embora, Jacó, ainda assim, tinha medo, tanto que ele saiu fugido. Ele tinha medo de peitar o tio, ele saiu fugido. E o tio foi atrás dele, mas, bom, já estava longe, então alcançou, mas decidiu de brigar, né? Decidiu desistir de brigar. Porém, chegou o momento em que Jacó precisava se encontrar com o irmão. Aquele cara que ele fugiu
há mais ou menos 21 anos. E ele, ainda com medo de o irmão prejudicá-lo por causa da primogenitura, que era dele, que ele não conseguiu peitar para ter em sua posse, ele fez um monte de pedágios colocando no caminho de encontro ao irmão. Esses pedágios eram oferendas, eram presentes para que acalmasse, aquietasse, apaziguasse o coração do irmão. Agora, por que um cara que conseguiu a primogenitura por meio de um acordo precisou mentir, se juntando-se com a mãe para ter aquilo que já era dele, porque ele não conseguiu peitar o pai, a mãe, os anciãos e o irmão? Esse mesmo cara fugiu por aquilo que era dele já. Esse cara trabalhou 7 anos para ter algo, que foi enganado, trabalhou mais 7 anos para ter algo que já era dele, e então teve que ir e dar presentes ao irmão por algo que ele tinha medo que era dele. Será que você me entende ou eu estou confundindo aqui as coisas? Eu quero que você deixe aqui nos comentários se você está me entendendo. Isso é o que o medo faz. Isso é o que o medo faz. O medo faz com que você ofereça aquilo que é seu e você ainda implore para ter aquilo que já é seu. Eu vou repetir. O medo faz com que você ofereça aquilo que já é seu e ainda você vai ter que pagar, vai ter que recompensar a pessoa que te roubou por aquilo que já é seu. Será que você tem passado por isso? Será que você tem pago ou pagado por algo que já é seu? Será que você tem implorado? Será que você tem se humilhado por algo que já é seu? Será que isso tem acontecido com você? Será que isso tem acontecido com você? Escreva aí nos comentários. Escreva aqui nos comentários. Então, esse é o poder do medo. Esse é o poder do medo. Agora, enquanto você não se liberar disso, enquanto você não entender que se eu continuar tomado com esse medo, eu não vou chegar aonde eu quero chegar, então você está quebrado. Se você não entender que as coisas que você tem que fazer na sua vida precisam ser feitas ainda que com medo, você não vai a lugar nenhum. Porque todo mundo tem medo. O ponto é, como você usa o medo? Como você está usando o medo? Eu estou com medo falando com você agora, gravando essa live. Mas sabe qual é o meu maior medo? É ser taxado de fracassado. Então, como eu não quero ser taxado de fracassado, eu estou canalizando o medo para que eu consiga aquilo que eu posso conseguir. Entendes? E aí, como você está usando seu medo? Ele está te paralisando ou ele é o gás, é o combustível para que você chegue a esse nível? Será que o seu medo é aquele que te prende dentro de casa e faz com que você não faça mais nada? Será que o seu medo é aquele que faz com que você escolha o mais ou menos? Você deixa o melhor para os outros porque você não quer ser julgado, taxado, você não quer ser cobrado, você acha que aquilo que você deseja é muito para você? Daqui a pouco nós vamos falar, daqui a pouco, hoje não, mas ao longo desses dias, nós vamos falar sobre pessoas que também podem ser um dos bloqueios que te impedem de chegar ao próximo nível. Porque
ou você vai fazer, ou você vai ser taxado de fracassado de qualquer maneira. Porque existem três tipos de pessoas. Existem as pessoas que são os adeptos, os torcedores, que vão querer que você cresça na vida. E existe, Alice Maria, seja bem-vinda. E existem aquelas pessoas que vão apenas te afundar. E existem aquelas pessoas que só vão contar sobre você, seja mal ou bem. Entendeu? Agora, ou você continua lutando, ou você continue fracassado. Eu gosto muito de uma história que eu ouvi sobre a formiga cega e surda. Não sei se você já ouviu. A história conta que numa certa cidade havia um campeonato, um concurso sobre quem iria levar um pedaço, um ramo, um pedaço de árvore para o topo dessa árvore. Então, havia muita gente assistindo, uma comunidade inteira assistindo esse campeonato. Era entre formigas. E então a primeira formiga pegou o pedaço da árvore ou do pau e começou a subir. Ele começou a subir, e então, por causa das vaias, por causa dos gritos contra e a favor, essa formiga acabou desistindo desse desafio. E veio a terceira, e veio a quarta, e veio a quinta, e veio a sexta formiga. Quando apareceu uma que pegou e começou a subir. Bom, ela tinha menos qualificações aparentes do que a maioria, por isso o pessoal não acreditou nela. Por isso o pessoal aumentou as vaias. Porém, quando essa formiga estava chegando ao topo, o pessoal começou a ficar em silêncio, e depois aquelas que eram vaias passaram a ser... Ana Paula, seja bem-vindo. Bom dia, como você está? Oi. Ana Paula e Alice, permitam-me lhes dar um recado. Eu vou abrir a comunidade Próximo Nível, é uma comunidade no WhatsApp, onde nós vamos falar sobre desenvolvimento pessoal, produtividade, relacionamento, finanças. O meu objetivo é levar pessoas que querem chegar a um nível maior do que estão hoje, para que possamos nos ajudar, para que possamos aprender uns com os outros. Essa comunidade, ela tem o link na bio, tá? Você vai clicar na bio e quando abrir o site, vai estar lá Comunidade Próximo Nível. Você vai fazer a sua inscrição, e então quando a comunidade abrir, eu vou te mandar uma mensagem no WhatsApp ou no seu e-mail para que a gente comece a usar essa comunidade. Tudo bem? Então, antes de sair dessa live, vai na BIOS, faz a sua inscrição, e assim que a comunidade for aberta, você vai receber uma mensagem, beleza? Então, voltando aqui, quando essa formiga estava chegando ao topo, o mundo se acalmou, se aquietou. Aquelas que eram vaias passaram a ser aplausos e tudo mais, e aí essa formiga acabou levando o troféu. E aí, pedido de uma mãe, não entendi, Ana Paula, pode explicar melhor? Por favor. Então, quando essa formiga começou a descer, e aí vieram os repórteres, perguntaram para ela: e aí, o que você tem de diferente? Por que você conseguiu vencer? E então apareceu uma outra formiga do lado que disse: ela é surda. Ou seja, moral da história, essa formiga, ela não estava ouvindo as vaias, as críticas. Ela estava nem aí. Por quê? Porque não importa o quanto as pessoas gritassem, ela não estava ouvindo essas vaias. Então, será que o medo que está te impedindo para chegar ao próximo nível não existe porque você está ouvindo demais? Uau!
Uau! A Ana Paula escreveu que eu estou há 3 dias sem gás fazendo comida na madeira porque sou eu e minha filha. Olha, no momento eu não posso lhe mandar grana porque eu não tenho grana. Mas eu sinto muito que isso esteja acontecendo com você, ainda mais com a sua filha. Eu sinto muito. Agora, não sei se você acredita, mas eu sou uma pessoa de fé. E eu acredito que o Senhor Jesus, nesse momento, vai mandar providência para você. Minha oração é que o Senhor Jesus mande providência para você, para que nem você, nem sua filha precisem passar por isso. Eu sinto muito pelo que você está passando, tá bom? Sinto muito mesmo. Entre na nossa comunidade. Isso quer dizer que você precisa entrar na nossa comunidade. O link está na bio. Quando o site abrir, vai aparecer a comunidade. Você vai ver. É fácil. É fácil. É fácil. Amém. 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 Pessoal que vir esse comentário, se puder ajudar a Ana Paula a chamá-la no privado, eu agradeço, tá bom? Então, voltamos ao nosso assunto, o medo. Como o medo tem te controlado? Você tem controlado o medo ou o medo controla você? Você tem feito que as coisas aconteçam embora você tenha medo ou não? Será que você é uma pessoa que está passando necessidades também? De nada, Ana Paula. Será que você também está passando necessidades como a Ana Paula e acha que, bom, diferente dela, ela disse que é uma mulher que tem fé, que crê, mas será que você tem fé? Será que você acredita? Será que você crê numa providência para a sua vida e que tudo que você precisa fazer fazer e ter é ser forte e corajoso? Porque às vezes tudo o que precisamos é sermos fortes e corajosos. E outra coisa, o medo é nada mais nada menos do que a liberação da sua vida ao inimigo. Meu, isso está parecendo uma pregação. Não, isso não é uma pregação. Mas o medo é a liberação da sua vida ao inimigo. Porque o medo é a ausência de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Entendes? O medo é ausência de fé. Tem uma história na Bíblia sobre Jesus andando sobre as águas. Essa é uma história que todo mundo gosta, não é? Eu amo. E então, a história conta que Jesus estava pregando, já se fazia tarde. Jesus estava pregando, já se fazia tarde, e pediu aos discípulos que subissem no barco e fossem para o outro lado. E então o tempo fechou e começou a chover. E aí os discípulos viram alguém andando sobre as águas e com medo gritaram: é um fantasma. É lógico, eles eram pescadores, o que pensariam? Alguém em cima da água. É um fantasma, eles gritaram. E então Jesus, vendo o espanto, o medo dos caras, disse: não tenham medo, sou eu. Como sempre, né, tem o mais corajoso do grupo, e disse: se é você, Senhor, me mande para eu ir ter contigo. Então Jesus disse: já que você ganhou coragem, né, diferente dos outros, então venha. E Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Porém, quando ele decidiu olhar e dar ouvidos ao que estava acontecendo ao redor, ele sentiu medo e começou a afundar.
A minha pergunta aqui para você: e se Pedro não tivesse medo? E se Pedro não pensasse duas vezes e simplesmente focasse em Jesus? Ele andou? Andou. Porém, talvez ele poderia correr sobre as águas. Ele poderia tirar onda literalmente nas águas. Mas o medo, quando toma as pessoas, elas são impedidas de alcançar o extraordinário. Então, meu recado para você hoje é: entre na comunidade próximo nível para que você não tenha esse medo. Entre na comunidade. Porque nós não vamos necessariamente poder dar grana para as pessoas, mas vamos contribuir com o nosso conhecimento, vamos dar as ferramentas para que você consiga chegar aonde você quer. HD, mas eu não sei nem o que eu quero. É claro, nós vamos dar a você meios, ferramentas para que você descubra o que você quer da vida. Porque muitas vezes o que estamos fazendo em nossas vidas é apenas vivendo ela de forma perdida. Nós estamos perdidos. Talvez o que você precisa é só se encontrar, entender quem você é, descobrir a sua identidade, que é uma das aulas que a gente vai ter ao longo desses 10 dias, descobrindo sua identidade, e aí você vai focar naquilo que você quer. Você que está me assistindo, tem alguma pergunta? Se você tiver alguma pergunta, deixe aqui. HD, eu não tenho pergunta nenhuma. Bom, se você não tem pergunta nenhuma, pode deixar aqui nos comentários quando você tiver alguma. Dentro da comunidade você vai poder fazer perguntas quando houverem lives ou quando tiverem aulas para os membros dessa comunidade. E vai ser um tremendo prazer ter você lá dentro. Entende? Vamos lá. Alguma pergunta? Alguma pergunta? 40 minutos quase na nossa live. Já como o tempo voa. Como o tempo voa. Cadê você? Cadê a sua pergunta? Cadê você? Cadê a sua pergunta? Ah, pessoal, não se esqueçam que amanhã eu vou estar aqui de novo, 9 horas da manhã. Tá bom? Amanhã vai ser quinta-feira, é isso? Amanhã, quinta-feira, eu tô aqui 9 horas da manhã com vocês. E o tema de amanhã, bom, surpresa, tá? Surpresa. Vai ser surpresa. Eu tenho certeza que você vai amar o tema de amanhã. Então, não se esqueça de aparecer aqui, tá? Se você tiver alguma pergunta, já anote que amanhã eu vou responder essas suas perguntas. Se você não entendeu como entrar na comunidade, na minha bios, vai lá no meu perfil, tem um link, você vai clicar no link. Bom dia, Nelza, tudo bem? Como você está? Seja bem-vinda. Você chegou tarde, Nelza. Chegou tarde. A gente vai terminar daqui a pouco, mas eu quero te convidar, Nelza. Amanhã, 9 horas da manhã, nós vamos ter outra live aqui, tá? E também quero te convidar a entrar na nossa comunidade. Ela ainda não está aberta, tá? Ainda não temos uma data para abrir essa comunidade, porém dentro desse mês ainda. É uma comunidade no WhatsApp onde vamos falar sobre produtividade, desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, relacionamento, grana. Você gosta de grana, Neuza? Eu amo grana. Não mais do que as pessoas, mas eu gosto de grana. Então, o link da comunidade está no meu perfil, na bios. Você vai abrir, bem no primeiro link você vai fazer a sua inscrição. É uma inscrição fácil, você vai pôr seu nome, seu e-mail
e você vai ser avisada no WhatsApp e no seu e-mail quando a comunidade abrir, tá bom? Dentro dessa comunidade vamos ter aulas, vamos ter curiosidade, vamos ter, um monte de coisas, surpresa, tá? E também quero te avisar, Neuza, que amanhã nós vamos estar aqui 9 horas da manhã, de novo, fazendo uma aula. Se você não esquecer, já separe um tempo na sua agenda, nem que você não tiver que olhar para minha cara, apenas coloque o fone de ouvidos e vamos bater um papo aqui, tá bom? Pessoal, eu vou terminar, tá? Já que não tem uma pergunta para mim, eu vou terminar, mas eu agradeço muito vocês que passaram por aqui. Estou muito feliz e o Senhor Deus continue abençoando vocês, a vossa família e em todo lugar que vocês colocarem as vossas mãos. Porque onde quer que coloquem a sola do vosso pé, aquele lugar vos será dado. Amém? Quem não me conhece, meu nome é HD, ou se você preferir, Egneu Doc. Abraço.